mundo está prestes a testemunhar o conteúdo mais assustador já revelado nas Escrituras. Apocalipse capítulo 9 não é apenas uma profecia distante, é um aviso real. A linha entre o natural e o espiritual vai ser quebrada, e nada será capaz de contê-la. Em meio às revelações mais impactantes do livro do Apocalipse, poucos trechos causam tanto assombro quanto a descrição encontrada no capítulo 9, onde os homens buscarão a morte e ela lhes fugirá. Este é sem dúvida o cenário mais assustador da Bíblia, um retrato sombrio da angústia extrema que marcará o tempo das trombetas apocalípticas. Quando falamos de Apocalipse capítulo 9, da quinta trombeta e da abertura do abismo sem fundo, estamos diante de um aviso que transcende os limites do imaginável, preparando-nos para compreender o horror que virá quando a realidade espiritual e o juízo divino se manifestarem plenamente na terra. A palavra de Deus em Apocalipse capítulo 9, versículo 6, revela: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Este versículo por si só transporta nossa mente para um momento histórico que ainda está por se cumprir. Um tempo onde o sofrimento será tão intenso que o instinto natural de sobrevivência será invertido. Não será mais o medo da morte que dominará o coração humano, mas o desespero de abraçá-la apenas para descobrir que ela se tornou inalcançável. Imagine a cena, a humanidade tão acostumada a controlar suas circunstâncias de repente, imersa em uma realidade onde nem mesmo a morte pode ser escolhida como fuga. Homens e mulheres, líderes e plebeus, ricos e pobres, todos serão nivelados pela dor e pela impotência. Nenhuma riqueza, nenhum conhecimento médico, nenhum poder humano poderá abrir as portas que Deus decidiu manter fechadas. O terror que emana desta sentença divina é total, absoluto e evidencia a soberania inquestionável do Senhor sobre a vida e a morte. Esta passagem nos obriga a confrontar uma verdade fundamental, muitas vezes esquecida em tempos de abundância e paz. A existência humana está em última instância nas mãos de Deus. A morte, que frequentemente é vista como o limite final, será retirada da equação, demonstrando que nem mesmo ela é um recurso ao alcance do homem sem a permissão divina. Não haverá trégua, não haverá descanso, apenas o prolongamento de uma agonia que se estenderá para além da capacidade humana de suportar. É notável que essa busca desesperada pela morte acontece justamente em um tempo em que o céu e a terra estão sendo sacudidos pelos juízos de Deus. Este não é um sofrimento comum, mas uma resposta direta à abertura do abismo. Um marco do juízo que vem acompanhado de sinais visíveis e irrefutáveis da intervenção divina. A natureza, o cosmos, o próprio ar que os homens respiram estarão impregnados da evidência de que o Criador interveio no curso da história humana de maneira irrefreável. Ao meditarmos sobre esta cena profética, somos levados a refletir sobre a condição do coração humano, que mesmo diante do sofrimento extremo não se volta automaticamente para o arrependimento. Em vez disso, clama por um fim rápido, mas não se dobra diante daquele que poderia oferecer salvação e vida eterna. Esta dureza revela o quão profundamente o pecado corrompeu a humanidade, tornando-a resistente até mesmo à mais severa demonstração de juízo. E é dentro deste cenário que a narrativa do Apocalipse se intensifica. A recusa da morte não é um mero detalhe, mas uma introdução ao que virá a seguir. A abertura do abismo trará sobre a terra uma nova fase de terror, onde forças demoníacas mantidas sob restrição desde tempos imemoriais serão liberadas para cumprir o propósito estabelecido por Deus. Homens e mulheres que desejarão a morte enfrentarão horrores ainda maiores do que a dor que os levou a esse desejo. O toque da quinta trombeta não apenas anuncia um novo estágio do juízo divino, mas também revela o quão frágeis são as estruturas humanas diante da majestade do plano de Deus. A fumaça que sobe do abismo obscurece o sol e polui o ar. Do coração dessa escuridão emergem criaturas que desafiam a razão e a natureza.
Estas entidades que agora avançam para a Terra serão instrumentos de tormento e revelação, mostrando que a guerra espiritual é muito mais real e devastadora do que muitos jamais imaginaram. Assim como a fumaça ainda obscurecendo o horizonte e o terror se materializando na Terra, a narrativa caminha inevitavelmente para a abertura do abismo, o próximo evento catastrófico que não apenas mudará a história, mas revelará o verdadeiro horror escondido nas profundezas da criação. O abismo sem fundo é aberto. O soar da quinta trombeta não foi apenas um som de advertência nos céus, mas o desencadeamento de um dos momentos mais sombrios e aterradores previstos nas Escrituras. Apocalipse capítulo 9 descreve uma cena de ruptura não apenas entre eventos terrenos e celestiais, mas entre o tempo da misericórdia e o tempo do juízo. O texto afirma que uma estrela caída do céu recebe a chave do poço do abismo e, ao abri-lo, inicia-se uma fase de manifestação espiritual sem precedentes. A Bíblia, em Apocalipse, capítulo 9, versículo 1, o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. A palavra estrela aqui não se refere a um astro literal, mas a um ser angelical. A tradição bíblica interpreta consistentemente as estrelas em certos contextos como representações de anjos, como visto em Jó, capítulo 38, versículo 7. Esta estrela caída representa um anjo que perdeu sua posição de honra. Um ser já caído agora designado por Deus para cumprir uma função específica dentro do plano do juízo. Importante observar que esse anjo caído não age por conta própria. Ele recebe uma chave símbolo de autoridade delegada e limitada para abrir o poço do abismo. Não é Satanás solto em plena autonomia. É um instrumento temporário de execução da justiça divina. Deus, em sua soberania, até no juízo, controla quem age, quando age e até onde pode agir. A abertura do abismo provoca a liberação de uma fumaça tão espessa que obscurece o sol e o ar. Essa fumaça é descrita como um elemento real e simbólico. Real, porque seus efeitos são físicos sobre a atmosfera. Simbólico, porque representa a invasão espiritual do mal sobre o mundo dos homens. É como se o próprio inferno, confinado até então sob o comando de Deus, tivesse seu fôlego liberado sobre a criação, poluindo o que antes era iluminado e vital. O abismo, ou abissos no grego, é um conceito bem estabelecido. Em Lucas, capítulo 8, versículo 36, os demônios suplicam a Jesus para que não os envie para o abismo, evidenciando que já conheciam esse local de confinamento. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, e Judas, versículo 6, lemos que Deus lançou anjos rebeldes em cadeias eternas, reservando-os para o juízo. O que João contempla aqui é o momento em que parte dessas forças são liberadas, não para destruir imediatamente, mas para preparar a terra para o clímax do julgamento final. A fumaça simboliza o avanço das trevas, tanto espiritual quanto moral. Representa a perda da clareza espiritual, o envenenamento da verdade, a contaminação das mentes e dos corações humanos. Não é apenas uma névoa física, é a representação de ideologias, filosofias, corrupções morais que emergirão com força total, dominando os pensamentos e as ações dos homens. O que antes era sutil e disfarçado, agora se torna aberto, agressivo, incontrolável. A abertura do abismo também inaugura uma nova fase da guerra espiritual. Até então, a batalha era travada nos bastidores, nos campos invisíveis. Agora, o cenário muda. O invisível torna-se visível. As forças aprisionadas no abismo não têm mais restrições. Marcham entre os homens, não para seduzir, mas para atormentar, não para convencer, mas para esmagar. Essa abertura ocorre com permissão divina, reforçando o princípio de que o juízo de Deus é controlado e progressivo. Nenhuma dessas forças age fora do tempo ou da vontade estabelecida no trono celestial. A chave foi dada, o selo foi rompido, o tempo foi contado,
e cada movimento é regido por ordens vindas do céu. Mas a fumaça que obscurece o ar não apenas encobre a luz do sol, ela revela o que estava escondido no íntimo do ser humano. À medida que a atmosfera se enche de trevas, a própria alma dos homens, já corrompida, é desnudada, o juízo expõe, e o que sai do abismo não apenas atormenta, mas também revela a verdadeira condição daqueles que rejeitaram a Deus. Enquanto a fumaça sobe, sons começam a emergir. Não são trovões, não são tempestades comuns, são batidas de asas, sons de movimento, rumores de um exército que se forma. Não são ventos, nem poeira, nem fenômenos naturais. São entidades, são seres que existiam em escuridão, agora avançando para cumprir o juízo que foi reservado para o tempo do fim. João descreve o terror que começa a tomar forma. O céu, antes claro, agora é opaco. O ar, antes puro, agora é venenoso. E aquilo que estava oculto nas profundezas se levanta para a superfície. A humanidade que por tanto tempo olhou para cima, buscando socorro, agora será forçada a olhar para baixo, para o que ignorou, para o que desprezou, para o que em sua arrogância pensou que nunca se realizaria. A fumaça ainda sobe, e entre ela, em meio ao véu de trevas, um exército está prestes a se revelar. Um exército que não traz palavras de esperança, mas a consumação da advertência que por tanto tempo foi negligenciada. Um exército que marchará sob ordens do próprio trono, para que o mundo saiba que nada, nem mesmo o inferno, pode escapar do juízo do Deus Todo-Poderoso. A praga dos gafanhotos demoníacos. O som da quinta trombeta ecoa e o abismo é aberto. A fumaça sobe e da escuridão emergem os seres que mudarão a história da humanidade. A descrição é objetiva e assustadora. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Assim registra Apocalipse, capítulo 9, versículo 3. Esses não são insetos comuns. O texto bíblico não está nos falando sobre uma praga biológica, mas sobre uma manifestação espiritual literal e, ao mesmo tempo, carregada de camadas simbólicas profundas. O termo gafanhotos aqui exige atenção. Na tradição bíblica, gafanhotos estão associados ao juízo. No livro do Êxodo, Deus usou gafanhotos reais como uma das 10 pragas contra o Egito, devastando colheitas e expondo a impotência dos deuses egípcios. Em Joel, capítulo 1, os gafanhotos são também símbolos do exército devastador de Deus, que invade e destrói tudo diante de si. Mas em Apocalipse, capítulo 9, algo muda. Esses gafanhotos não atacam plantações, eles não se alimentam da terra. A destruição deles é seletiva. Eles visam apenas seres humanos, e não todos, mas apenas os que não possuem o selo de Deus. Essa característica muda completamente o cenário e força a pergunta: quem são esses gafanhotos? A interpretação literal os vê como demônios, entidades caídas libertadas temporariamente do abismo para cumprir o juízo de Deus. Essa linha é coerente com a própria Escritura. Judas, versículo 6, nos fala de anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram sua própria morada e estão em prisões eternas em trevas para o juízo do grande dia. Estes seres aprisionados desde a rebelião original seriam os mesmos que agora são libertos. Eles estavam confinados até o tempo do juízo, e esse tempo chegou. Teólogos antigos como Tertuliano e Irineu já alertavam que o mundo espiritual decaído estava organizado e hierarquizado e à espera do momento em que Deus permitiria sua manifestação plena. Os gafanhotos de Apocalipse 9 não são meros insetos, são simbólicos da manifestação concentrada do mal, com inteligência, missão e comando. Muitos intérpretes modernos chegam a sugerir que esses seres são uma fusão de tecnologia corrompida, biologia distorcida e espiritualidade infernal, algo que apenas um juízo divino poderia conter até aqui. O fato de que eles têm poder como escorpiões também é significativo.
O escorpião na Bíblia está associado ao tormento, ao veneno, que paralisa a dor prolongada. Em Lucas, capítulo 10, versículo 9, Jesus diz: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Aqui os escorpiões são símbolo direto das forças demoníacas. O poder desses gafanhotos, portanto, é um poder espiritual maligno, autorizado temporariamente por Deus. Mas por que esse juízo se manifesta dessa forma? A resposta está na própria estrutura do Apocalipse. Cada trombeta aumenta o peso do juízo. Aqui Deus não está apenas punindo, Ele está desmascarando as potências espirituais que por eras atuaram nas sombras, influenciando impérios, ideologias, religiões corrompidas, agora são arrancadas do véu invisível e jogadas sobre os homens de maneira tangível. É como se Deus dissesse: vocês os adoraram em segredo, agora verão quem eles realmente são. Outro detalhe teológico vital: os gafanhotos não têm permissão para matar, mas apenas para atormentar por 5 meses. O número 5, biblicamente, é frequentemente associado à graça divina, o que traz um contraste perturbador. Mesmo no juízo, Deus ainda está freando a destruição final. Ele está permitindo dor, sim, mas com um tempo determinado, com uma medida, com um fim. Isso mostra que o objetivo não é a aniquilação, mas a revelação, o arrependimento. Deus ainda está falando mesmo enquanto julga. A missão desses seres, portanto, é causar tormento consciente e não destruição imediata. Isso carrega um peso espiritual avassalador. A dor que leva à reflexão, o desespero que força o confronto com a própria alma. A humanidade sempre tentou negar o sobrenatural, explicar o mal como fruto apenas de estruturas sociais, ignorar os textos antigos. Mas agora, o mal que ela negou se materializa em sua forma mais grotesca e cruel. E há ainda o fator do selo de Deus. O ataque dos gafanhotos exclui os que têm a marca divina em suas testas. Isso confirma que o juízo é seletivo, que Deus continua distinguindo os seus, mesmo em meio à maior calamidade espiritual da história. É o eco direto de Ezequiel capítulo 9, quando os anjos destruidores passam pelas ruas, mas poupam os que têm a marca divina. O Apocalipse se cumpre em espelhos de antigos juízos, mostrando que Deus nunca perde o controle da história. Alguns estudiosos ainda aventam a hipótese de que essa praga esteja ligada a tecnologias ocultas, manipulações genéticas ou até experiências sobrenaturais interdimensionais. Não é exagero pensar que aquilo que João viu era tão complexo que ele só podia descrever com as imagens que conhecia: gafanhotos, escorpiões, dor. O que sabemos é que ele viu algo que não pertence a este mundo, algo que estava guardado, algo que agora foi solto. E à medida que essas criaturas avançam pela terra, sua missão ainda não está completa. A aparência delas será o próximo sinal, o próximo espanto, o próximo passo do juízo, e revelará que não são apenas instrumentos de dor, mas mensageiros do inferno. Eles têm um rei, eles seguem uma ordem. E o que João viu em seguida ainda vai além da imaginação, a aparência aterradora dos gafanhotos. Quando João tenta descrever as criaturas que emergiram do abismo, ele não está apenas narrando o que viu. Ele está lidando com uma visão tão fora da realidade humana, tão apavorante e desconcertante, que precisa recorrer a metáforas encadeadas para se aproximar da essência daquilo que contemplou. Em Apocalipse, capítulo 9, versículos 7 a 10, ele escreve: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha, e sobre as suas cabeças havia como que coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e havia nas suas caudas ferrões, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Esse trecho é sem exagero,
um dos mais carregados de simbolismo em toda a profecia bíblica, o Espírito Santo, por meio da visão concedida a João, nos apresenta uma descrição que reúne traços humanos, animais, militares e demoníacos. Cada detalhe importa. Cada imagem evoca tanto o espanto como uma revelação espiritual. O primeiro, impacto, é visual semelhante a cavalos preparados para a batalha. Não estamos falando de insetos frágeis, mas de criaturas com estrutura, força e propósito de combate. Na cultura bíblica, o cavalo de guerra simboliza velocidade, força e destruição. São prontos para atacar, não são errantes, nem dispersos. Têm alvo, têm disciplina. Em seguida, lemos que tinham sobre a cabeça coroas semelhantes ao ouro. A coroa na Escritura é símbolo de autoridade. Não são criaturas desordenadas. Tem comando, tem status. Mas a coroa semelhante ao ouro sugere uma autoridade falsa, um poder corrompido, permitido, mas não legítimo. É um governo do caos, autorizado por Deus apenas para cumprir o juízo. Isso remete ao próprio Anticristo, que também ostenta em coroa, e poder concedido rostos como de homens é um dos pontos mais assustadores. Aqui, o aspecto mais perturbador não é o animal, mas o humano. São criaturas espirituais que carregam a imagem de racionalidade, inteligência e intenção. Não são apenas feras em fúria, são conscientes, sabem o que fazem, sabem a quem atormentar, possuem rosto, o símbolo máximo da identidade. Isso os torna ainda mais cruéis, pois não agem por instinto, mas por decisão. Os cabelos, como de mulheres, sugerem sedução, confusão de papéis e engano. Em muitas tradições judaicas e cristãs antigas, o cabelo feminino solto era símbolo de sedução espiritual. Essas criaturas não apenas atormentam, elas confundem, enganam, fascinam. Estão entre a beleza e o terror. Uma beleza corrompida, uma face que tenta parecer aceitável, mas carrega veneno nos seus traços. Seus dentes são como os de leões. Aqui João usa um símbolo de força predadora, de violência de domínio. O leão, quando ataca, não apenas fere, despedaça. Esses gafanhotos não são instrumentos de leve correção. São dentes preparados para rasgar a estrutura interior da alma humana. Não matam, mas dilaceram por dentro. Tinham couraças de ferro, o que indica invulnerabilidade. Não podem ser feridos. Nenhuma arma os atinge. Nenhum exorcismo por si só tem poder contra eles, porque seu tempo foi autorizado por Deus. São invencíveis até que o tempo do juízo se complete. Isso nos remete à visão dos exércitos de Joel, capítulo 2, que avançam sem serem detidos. O som de suas asas é como carros de muitos cavalos correndo para o combate. João tenta traduzir o terror do som. Não é zumbido de insetos, é barulho de guerra. É um som que paralisa. Um exército espiritual invadindo com ruído, deixando claro que o ataque não será silencioso. O pânico virá antes do contato. A angústia começará com o som no ar. E por fim, suas caudas como escorpiões. O ferrão está na parte de trás. Não atacam de frente. Ferem. Depois que passam, deixando rastro de dor. Isso carrega o simbolismo da traição, do golpe oculto da dor que vem. Quando o mal já foi embora, a cauda com ferrão também aparece em Isaías como símbolo de profetas enganadores. Aqui o tormento é contínuo, prolongado, ardente e espiritual. Por 5 meses, não por acaso, o tempo aproximado de duração de uma estação agrícola. No calendário hebraico, é como se Deus dissesse: agora a colheita será de sofrimento. E por que essa descrição tão detalhada? Porque o Espírito deseja que compreendamos a natureza do juízo. Deus está revelando o tipo de tormento que aguarda os que recusaram seu selo, e também está mostrando que os poderes espirituais não são abstrações. Eles têm forma, função, hierarquia e identidade. Essas criaturas não surgem do nada. Estavam escondidas, estavam presas, estavam aguardando o sinal. E quando a fumaça se dissipar o suficiente para que seus corpos sejam vistos entre as ruínas,
A humanidade desejará nunca ter negado a existência do mundo espiritual, mas ainda há mais. Porque esse exército demoníaco não está solto ao acaso. Ele tem um comandante. Ele segue ordens. E quem lidera essas criaturas revelará que o inferno também tem estrutura, e seu líder não é um símbolo. É uma entidade real que carrega o nome da destruição, o sofrimento prolongado. Quando a praga dos gafanhotos demoníacos começa a se espalhar pela terra, não é a morte que toma conta, mas a agonia prolongada. Apocalipse, capítulo 9, versículo 5. Nos revela um detalhe que muda toda a perspectiva dos julgamentos. Foi-lhes dado, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era como o tormento do escorpião quando fere o homem. O sofrimento que se instala é diferente de qualquer dor conhecida. Não é uma ferida comum, não é uma doença degenerativa, não é um trauma de guerra. Trata-se de uma dor espiritual que se manifesta no corpo, uma ferida aberta entre o físico e o invisível. A comparação ao escorpião não é à toa. O ferrão do escorpião pequeno, mas devastador, injetam um veneno que ataca o sistema nervoso, causa paralisia, espasmos, convulsões e dor que queima como fogo sobre a pele. João está dizendo que o tipo de tormento imposto pelos gafanhotos será visceral profundo, dominando mente e corpo, mas sem trazer alívio através da morte. Esse sofrimento é um eco do que a Bíblia chama de princípios de dores mencionados em Mateus capítulo 24, versículo 8. A humanidade experimenta aqui uma amostra do que é viver sem a presença graciosa de Deus, sem esperança de redenção imediata, apenas encarando a dura consequência de sua rebelião espiritual. Durante 5 meses, o tempo simbólico de uma estação inteira, não haverá pausa, não haverá trégua, e o desespero não encontrará válvula de escape. Mas há mais. A duração de 5 meses levanta interpretações profundas. Na simbologia bíblica, 5 é número de graça, Litten Castle. Entanto, aqui a graça é pervertida em tormento. É como se Deus estivesse dizendo: o tempo que eu usei para nutrir a terra, agora será o tempo em que ela provará-lhe a amargura do afastamento. Este é o grito final de um mundo que rejeitou sistematicamente a misericórdia oferecida. Cada dia desses 5 meses será uma lembrança viva do que significa viver sob a ira justa do Altíssimo. Em uma perspectiva mais realista e interpretativa, podemos imaginar que João, ao descrever este fenômeno, viu algo que sua linguagem limitada tentou traduzir da melhor maneira possível. Muitos estudiosos sérios especulam que esses 5 meses poderiam representar, num nível metafórico, uma fase de eventos devastadores que causarão colapso social, mental e físico, globalmente. Epidemias, tormentos, psicológicos, colapsos nervosos em massa, onde as dores seriam tão intensas que a estrutura emocional e física da humanidade seria quebrada sem a necessidade de um ferimento literal externo, seja pela ação direta dos seres espirituais libertos do abismo, seja pela manifestação natural de seus efeitos no mundo visível. O que João descreve é um ambiente saturado de desespero. As pessoas desejarão a morte, mas, presas em corpos vivos e torturados, experimentarão o que significa ser entregue à própria perdição sem misericórdia. Aqui a revelação é dupla. Primeiro, de que a proteção divina, muitas vezes invisível, é o que mantém o equilíbrio da vida humana, mesmo entre os ímpios. Quando essa proteção é retirada, o caos se instala com uma velocidade e uma profundidade que ultrapassam qualquer modelo racional. Segundo, de que o sofrimento é parte de um plano de revelação, Deus permite a dor não como capricho, mas como um último megafone para chamar ao arrependimento antes da destruição total. E este sofrimento limitado em tempo não será suficiente para quebrar o orgulho da humanidade. João prossegue mostrando que mesmo depois de 5 meses de agonia, muitos não se voltarão para Deus. A dor será intensa, o céu parecerá distante, e a fumaça do abismo
continuará a pairar sobre os povos como um lembrete vivo de que o tempo da escolha foi deixado para trás. No entanto, o que vem a seguir não será uma libertação, mas uma escalada ainda mais terrível. Quando a sexta trombeta soar, aquilo que começou com tormento espiritual se transformará em morte física, em escala jamais vista, e os limites do sofrimento humano serão novamente empurrados para além do imaginável. O rei do abismo surge. Eles não estão soltos ao acaso. Aqueles gafanhotos demoníacos que espalham tormento e desespero durante 5 meses não são criaturas caóticas agindo por instinto. Eles têm comando, direção. Tem um líder. Apocalipse, capítulo 9, versículo 11, traz uma revelação surpreendente que muitos leem superficialmente, mas poucos param para analisar com profundidade. Tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apollyon. Essa declaração carrega um peso espiritual e teológico extraordinário. Primeiro porque no restante das escrituras, gafanhotos, mesmo nas pragas do Egito ou nas visões de Joel, são apresentados como criaturas sem rei. Provérbios, capítulo 30, afirma: os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem em bandos marchando em ordem. Aqui, no entanto, essa regra natural é quebrada. Estes gafanhotos são comandados por um rei. Isso os distingue, reafirma sua origem sobrenatural e reforça sua missão como exército espiritual do juízo. O nome Abaddon em hebraico significa destruição, Apollyon. Sua forma grega significa destruidor. Não estamos falando de uma função, mas de uma identidade. O rei dessas criaturas não é um demônio qualquer, nem uma força espiritual aleatória. Ele é o próprio anjo do abismo, uma entidade caída, aprisionada, cuja liberação dependeu da abertura do poço profundo. A Bíblia não o apresenta como Satanás, mas como um ser distinto, com autoridade infernal própria. Provavelmente um dos príncipes do reino das trevas, o responsável direto por comandar a operação de tormento espiritual. Abaddon aparece também em Jó, capítulo 26 e capítulo 28. Sempre associado ao mundo dos mortos, ao reino do esquecimento e da destruição. No imaginário hebraico, era a personificação da desintegração espiritual, o ponto sem retorno, o local onde as almas iam para o esquecimento eterno. Aqui ele é mais que uma força. Ele tem forma, tem nome, tem exército. E mais do que isso, ele é reconhecido como rei pelos que saem do abismo, o que implica hierarquia espiritual. Essa estrutura nos revela algo inquietante. O inferno tem ordem, o mal tem sistema. As trevas seguem protocolos. Não há caos no reino dos condenados, a disciplina voltada à destruição. Isso é o oposto exato do reino de Deus, onde a ordem promove vida e redenção. Em Abaddon, a ordem promove dor e condenação. Ele é, por assim dizer, um anticristo em forma espiritual. Não finge ser o Salvador, mas se apresenta como líder legítimo daqueles que vieram atormentar os homens. A teologia por trás dessa figura é igualmente profunda. Muitos estudiosos antigos viam em Abaddon o reflexo de anjos que, como descrito em Gênesis capítulo 6 e no livro de Enoque, abandonaram sua habitação para corromper a humanidade. Outros associam sua identidade a um príncipe espiritual que se rebelou antes mesmo da queda de Lúcifer, uma teoria marginal, mas debatida em círculos mais profundos de estudo angelológico. O fato é, sua libertação não é acidental, é programada, e o tempo determinado para seu surgimento coincide com o início do tormento da Terra. A questão que muitos ignoram é se Deus permitiu que esse ser fosse solto. Qual é o propósito? A resposta está no próprio nome dele, Destruidor. Ele existe para executar juízo. Ele representa a face severa da justiça divina. É o executor de uma sentença. Há muito anunciada. A libertação de Abaddon é a lembrança de que Deus também usa seus inimigos para cumprir seus decretos. Ele é soberano, até sobre o caos. Mas essa figura também carrega um simbolismo mais próximo da realidade.
Em tempos modernos, muitos interpretam Abaddon como a personificação da influência espiritual de ideologias destrutivas, sistemas humanos que parecem ter vida própria, que devoram a alma, corrompem valores e operam com disciplina para destruir tudo que é puro. Seria possível que a visão de João estivesse apontando também para a liberação desses sistemas nos últimos tempos. Aqueles que tomam forma nas estruturas políticas, religiosas e sociais com aparência de justiça, mas essência de destruição. É possível porque o nome Abaddon ainda ecoa em nossa cultura, mesmo sem ser reconhecido. Toda a estrutura que se levanta para arruinar a criação, toda a liderança que manipula para corromper, todo o sistema que aprisiona espiritualmente e gera miséria coletiva, carrega o fôlego desse rei do abismo. Ele pode ser invisível, mas está ativo. E no Apocalipse, sua face é finalmente revelada. Mas o mais assustador ainda está por vir. Porque enquanto Abaddon comanda as hostes do tormento, há outros anjos aguardando não abismo, mas à beira do rio Eufrates. E quando forem soltos, não virão apenas para ferir eles, virão para matar. A sexta trombeta, os 4 anjos do Eufrates. A quinta trombeta trouxe tormento sem morte, mas o toque da sexta sela, uma virada aterradora. Agora não é mais dor temporária, é extermínio. A escala do juízo se eleva drasticamente, e o mundo conhecerá um tipo de destruição que não pode ser detida. Explicada ou absorvida, o céu enviou uma nova ordem, e 4 anjos que estavam presos até aquele exato momento são libertos. O versículo 14 de Apocalipse, capítulo 9, registra dizendo ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. A localização não é irrelevante. O rio Eufrates, na narrativa bíblica, sempre foi mais que um curso d'água. Ele é uma fronteira simbólica entre o mundo espiritual e o físico, entre a promessa de Deus e os reinos que se levantaram contra ela. Foi junto ao Eufrates que surgiram os primeiros impérios como a Babilônia e a Assíria. Foi lá que o povo de Deus experimentou cativeiro, idolatria e opressão. E agora, no ápice do Apocalipse, 4 anjos caídos estão sendo libertos desse mesmo lugar. O fato de estarem presos não é comum. Anjos, em sua essência, não são contidos por matéria. Se estão acorrentados junto ao Eufrates, é porque foram aprisionados por um ato direto da soberania divina. Isso indica que são seres perigosos de natureza profundamente destrutiva. Não são os anjos que protegem, são os que aguardam o tempo do juízo. E esse tempo, como diz o versículo 15, já estava marcado, que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Esse versículo contém uma revelação sobre o relógio profético de Deus. O tempo de sua ação não é aleatório. Cada julgamento está cronometrado. Cada permissão é contada. Há um ano específico, um mês específico, um dia, uma hora. Essa precisão nos revela o quão controlado está o plano de Deus, inclusive quando Ele permite que as trevas se movem. Deus não perdeu o controle. Ele está executando justiça com medida exata, ainda que essa justiça agora inclua morte em escala global. A missão dos 4 anjos é devastadora. Eles não agem sozinhos. São líderes de um exército de 200 milhões de cavaleiros que se espalham pela terra como uma tempestade imparável. Mas antes de abordarmos o exército em si, é vital entender o que representa a libertação desses 4. No plano espiritual, há uma conexão direta com a rebelião dos anjos antigos mencionada em textos como Judas, versículo 6, e 2 Pedro, capítulo 2. Esses anjos que ultrapassaram os limites designados por Deus foram lançados em cadeias até o dia do juízo. Aqui, vemos que alguns deles são liberados justamente no momento de maior dureza do julgamento divino. A visão de João mostra que o juízo não vem apenas da terra ou dos céus, mas também do que estava adormecido nas margens do juízo, aguardando a ordem para emergir. Mas há também uma camada simbólica e realista. O Eufrates é hoje um dos rios mais politicamente
e espiritualmente carregados do planeta. Ele atravessa regiões que estiveram no centro da maioria dos conflitos geopolíticos das últimas décadas. Iraque, Síria, Turquia. Muitos estudiosos especulam que a profecia aponta não apenas para seres espirituais, mas também para o desencadeamento de guerras humanas com raízes espirituais profundas. Alguns até associam esses 4 anjos a espíritos territoriais príncipes demoníacos que atuam sobre nações e que, ao serem liberados, levam líderes e governos ao colapso da razão e à marcha para a destruição. Essa interpretação ecoa a realidade atual: alianças frágeis, tensões armadas, corrida nuclear, crises econômicas e espirituais. É como se houvesse algo sendo contido, uma fúria guardada, e que, uma vez solta, abrirá as portas para uma guerra de escala jamais vista. E o mais assustador é o efeito direto à morte de 1/3 da humanidade. Esse número mencionado no versículo 15 representa uma redução de proporções apocalípticas. Se aplicado literalmente, implicaria bilhões de mortos. Se simbólico, ainda assim, aponta para uma devastação que tocará cada canto da Terra. Nenhuma geração anterior esteve tão conectada, tão frágil e tão vulnerável para que tal evento ocorresse em proporções reais. E se na 5ª trombeta a morte fugia, agora ela cavalga. Se antes o tormento era espiritual e emocional, agora ele é físico, sangrento, sem retorno. Os 4 anjos são apenas os arautos. Eles abrem caminho para uma força ainda maior, mais sinistra, que está prestes a entrar em cena. Um exército que cavalga com poder destrutivo e aparência sobrenatural, como João jamais havia testemunhado o exército de 200 milhões. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida curta, comente e compartilhe. Seu amém nos comentários faz toda uma diferença para alcançarmos mais pessoas. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, deixe um super chat de qualquer valor ou se torne membro assim. Continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida, continuando com a libertação dos 4 anjos do Eufrates. A Terra mal teve tempo de respirar quando João descreve a chegada de algo ainda mais avassalador: um exército de 200 milhões de cavaleiros. Apocalipse capítulo 9, versículo 16. Registra: o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu ouvi o número deles. João não apenas viu, ele ouviu o número. O impacto dessa informação não era apenas visual, era sonoro, era absoluto. Nunca antes na história humana se registrou um exército de tal magnitude. Mesmo somando os maiores exércitos conhecidos, não se atinge nem de perto essa cifra. Aqui o simbolismo e a literalidade se entrelaçam. Alguns estudiosos sugerem que João viu forças espirituais manifestadas em forma de exército, uma horda invisível aos olhos humanos comuns, mas real no plano espiritual. Outros sugerem que ele viu um evento literal futuro, onde forças humanas e demoníacas estariam mescladas num cenário onde o sobrenatural e o natural se fundem em uma guerra global sem precedentes. Mas além do número, o que mais impressiona é a descrição. Em Apocalipse capítulo 9, versículos 17 a 19, João continua: assim vi os cavalos na visão, e os que sobre eles cavalgavam tendo couraças de fogo de jacinto e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Cada detalhe aqui é carregado de simbolismo e terror. Não são cavalos comuns nem cavaleiros comuns. São entidades de poder destrutivo incontrolável. As couraças de fogo de jacinto e de enxofre representam não apenas cores, mas realidades espirituais. O fogo é símbolo de juízo, o jacinto, com sua coloração azul escura, evoca imagens de tormento e opressão espiritual, enquanto o enxofre sempre esteve associado ao inferno e à condenação, como nas referências à destruição de Sodoma e Gomorra, em Gênesis capítulo 19. Esses cavaleiros vestem a própria essência do inferno,
marchando como agentes da condenação irreversível. As cabeças de leão indicam ferocidade suprema. O leão não ataca por necessidade, mas por domínio. Esses cavalos não avançam para sobreviver, eles avançam para destruir. E da boca deles sai fogo, fumaça e enxofre. Não é apenas força física, é devastação total. O fogo consome a fumaça, sufoca o enxofre, contamina. O triplo ataque aniquila tanto o corpo quanto o espírito. Versículo 18 nos dá o resultado brutal. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. A destruição é matemática deliberada. Não é uma guerra aleatória. É um juízo calculado. 1/3 da humanidade perece diante desse exército. Se considerarmos as interpretações mais realistas, João pode ter visto manifestações que hoje associaríamos a tecnologias avançadas de guerra, armas químicas, biológicas, fogo, explosões, fumaça tóxica, mas qualquer tentativa de limitar essa visão apenas à tecnologia seria insuficiente. João viu uma guerra que ultrapassa as ferramentas humanas. Ele viu o inferno marchando em aliança com o que restou da rebelião humana, esmagando a terra com a fúria do juízo. Há ainda interpretações que sugerem que o número de 200 milhões pode simbolizar uma plenitude de forças malignas liberadas simultaneamente. Não necessariamente seres humanos, mas uma multidão espiritual armada de destruição que atua por trás dos eventos físicos. Esta visão é coerente com a perspectiva bíblica de que a luta final não será apenas entre nações, mas entre reinos invisíveis e visíveis, colidindo em pleno campo de batalha humano. E em meio a essa descrição aterradora, um detalhe: sombra ainda mais, não há registro de resistência humana eficaz. O mundo que durante séculos construiu arsenais, estratégias e alianças, agora se vê impotente diante de um exército que marcha conforme ordens divinas de juízo. A tecnologia falha, a ciência falha, as forças políticas colapsam. Tudo o que o homem acreditava ser seu alicerce é varrido como folhas diante do vento. O mais trágico é perceber que, mesmo diante dessa carnificina, o texto não sugere um movimento massivo de arrependimento. O coração humano endurecido ao extremo permanece em rebelião. A guerra dos 200 milhões não é apenas uma consequência do pecado, é a revelação de sua natureza final e irremediável. E o toque da sexta trombeta não encerra tudo. Ainda restam cenas a serem reveladas, porque mesmo depois de tudo isso, o capítulo 9 mostra que a humanidade, em sua maioria, não se curva, não se volta, não reconhece. A próxima imagem que João nos apresenta não é de esperança, mas de obstinação, de um orgulho que nem a morte em escala global consegue quebrar. A rebeldia persistente da humanidade. Seria natural imaginar que após a abertura do abismo, o tormento prolongado dos gafanhotos demoníacos, a libertação dos anjos caídos do Eufrates e a morte de a humanidade finalmente se curvaria diante de Deus. Mas o que João relata ao final de Apocalipse capítulo 9 é uma das declarações mais dolorosas de toda a Bíblia. Eles não se arrependeram. Os versículos 20 e 21 dizem: os restantes dos homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, nem as imagens de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Este trecho não descreve apenas um comportamento. Ele revela uma condição espiritual final, um endurecimento terminal da alma humana. O texto nos mostra que, mesmo diante de evidências visíveis, tangíveis, apocalípticas do juízo de Deus, o coração de muitos continuará fechado. O orgulho, a idolatria, o amor ao pecado, tudo permanece intacto. Isso não é apenas recusa, é resistência espiritual absoluta.
Esse é o retrato do que Romanos capítulo 1 chama de entregues à própria mente reprovada. Chega um ponto em que o ser humano já não está apenas em pecado, mas é consumido por ele. O juízo não transforma corações que já escolheram permanecer nas trevas. As pragas, os sinais, as perdas. Nada disso atinge aqueles que já decidiram ignorar a voz de Deus. Não porque Deus não esteja falando, mas porque eles já não querem ouvir. Há uma revelação impressionante neste versículo. João não diz que as pessoas continuaram apenas matando ou roubando. Ele diz que continuaram adorando demônios. Essa afirmação expõe o pano de fundo espiritual da idolatria moderna. O mundo contemporâneo, mesmo que disfarçado de racionalidade, muitas vezes está engajado em práticas, símbolos e sistemas que são, no fim das contas, formas sofisticadas de culto às trevas. As imagens de ouro, prata, bronze, pedra e madeira não precisam estar apenas em templos pagãos. Elas se manifestam nas estruturas de poder, nas ideologias que substituem a verdade por conveniência, no culto à riqueza, à sensualidade, ao controle. A idolatria não é apenas religiosa, é cultural, política e econômica, e a Bíblia deixa claro por trás de toda a idolatria a influência espiritual maligna. E ainda que o mundo esteja em ruínas, os que restam não abandonam suas feitiçarias, nem suas imoralidades sexuais, nem seus furtos. Esses pecados não são apenas comportamentos, são estruturas espirituais que aprisionam. A palavra grega usada para feitiçarias aqui é pharmakeia, que carrega não só o sentido de magia, mas também de manipulação espiritual e consumo de substâncias, adoras da mente. Como se João estivesse descrevendo uma sociedade mergulhada em vícios, ocultismo e controle mental. O que se vê aqui não é apenas uma humanidade errando, é uma humanidade acostumada com o erro, entregue de forma consciente e voluntária. Isso nos mostra uma das verdades mais duras das Escrituras. Nem mesmo os maiores juízos garantem arrependimento. Milagres não convencem. Dor não transforma. Só o Espírito Santo pode quebrantar um coração. E quando o espírito é resistido tempo suficiente, o coração endurece a ponto de não mais responder, nem mesmo ao som das trombetas do céu. Esse retrato final do capítulo 9 não é apenas um aviso, é uma convocação à vigilância. Porque se esse é o estado final da humanidade rebelde, então o tempo de buscar arrependimento não é no dia da trombeta, mas agora. Hoje é o dia de ouvir. Hoje é o tempo da salvação. João não relata isso para gerar desespero, mas para revelar que a graça tem um prazo e que o Espírito de Deus não contenderá para sempre com o homem. Mesmo diante da morte, de bilhões a terra não clama por socorro, não dobra os joelhos, o que resta é o som do silêncio. E no meio do silêncio, o eco de uma humanidade que, mesmo vendo os céus se abrirem e o inferno emergir, prefere continuar adorando aquilo que ela mesma construiu, mas o Apocalipse não termina aqui. Ainda há vozes no céu, mensagens a serem entregues, um livro a ser revelado e trombetas que ainda não soaram, porque o plano de Deus não terminou com o juízo, ele avança firme até o último selo, até o último suspiro do tempo, até o inferno, obedece à sua voz. À medida que o Apocalipse se desenrola diante dos olhos do apóstolo João, uma verdade silenciosa, mas imensa, permeia cada cena de caos, cada trombeta que ecoa, cada criatura que emerge do abismo. Nada acontece fora da autoridade de Deus. Mesmo os eventos mais aterrorizantes descritos no capítulo 9, como a libertação dos gafanhotos demoníacos, a atuação de Abaddon, a soltura dos 4 anjos do Eufrates, e a marcha do exército de 200 milhões são cumpridos por permissão e dentro do tempo exato estabelecido por Deus. Essa revelação é crucial, porque diante de uma terra em convulsão, seria fácil imaginar que tudo está fora de controle, que o mal triunfou, que o inferno tomou as rédeas, mas o texto sagrado revela exatamente o contrário. Os gafanhotos não saíram do abismo sozinhos. Eles só emergem após a estrela caída receber a chave. A chave do abismo é entregue. Nada se move até que Deus diga:
agora. Essa chave mencionada em Apocalipse capítulo 9, versículo 1, não representa apenas a abertura de um portal, mas a execução de um decreto. O abismo, lugar de aprisionamento de seres espirituais, existe dentro da jurisdição divina. Deus o mantém fechado até o momento determinado. O próprio inferno não possui autonomia. O abismo só se abre quando Deus entrega a chave, e só é fechado quando Ele ordena. Isso revela que o juízo não é descontrole, é justiça programada. O mesmo ocorre com os 4 anjos aprisionados junto ao Eufrates. Apocalipse capítulo 9, versículo 15, diz: E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Essa precisão temporal não é uma figura poética, é um detalhe estratégico que expõe a soberania divina, até mesmo sobre os julgamentos. Esses anjos não podiam agir antes nem atrasar. Estavam presos até o milésimo de segundo exato determinado por Deus. Nem mesmo as forças mais antigas e sombrias do cosmos operam fora do seu domínio. Isso é um soco contra a ideia popular de que Deus e o diabo travam uma batalha equilibrada entre luz e trevas. O Apocalipse mostra o oposto. Deus não disputa território com Satanás. Ele usa até os inimigos para cumprir sua justiça, como em Êxodo, onde Faraó foi endurecido para que Deus manifestasse sua glória. Aqui os agentes do caos só agem quando o trono celestial autoriza. Isso não torna Deus o autor do mal, mas o juiz absoluto que transforma até a rebelião em instrumento de correção. Essa verdade também conforta os que são de Deus, porque mesmo em meio à fumaça do abismo, ao barulho de asas e ao estrondo dos cavaleiros, o céu continua no controle. O livro das Revelações não é uma crônica de tragédias, mas o desdobramento de um plano traçado desde a fundação do mundo. O cordeiro que abre os selos é o mesmo que venceu a morte. O Pai que permite os juízos é o mesmo que selou os seus para que não fossem tocados. E aqui há um mistério que merece ser contemplado. O juízo é uma forma extrema de misericórdia. Ele expõe o mal em sua forma mais crua, para que a justiça de Deus não seja apenas um conceito, mas uma realidade visível. O juízo revela o contraste definitivo entre o reino de Deus e o reino dos homens. Ele mostra a profundidade do pecado e a altura da soberania. E mesmo quando o inferno avança, ele o faz dentro das linhas desenhadas pelo Criador. Muitos questionam por que Deus permitiria tanta dor. A resposta não está em um raciocínio frio, mas em uma perspectiva eterna, porque o juízo revela o que o pecado tentou esconder. Ele mostra que o mundo que rejeita a Deus constrói a própria ruína, e ainda assim, até no juízo, Deus controla cada movimento. Os selados não são tocados pelos gafanhotos. O tempo dos tormentos é contado. O exército age por comando. O caos é administrado. A destruição não é solta, é medida. João não registra caos por acaso. Ele registra ordem oculta no meio do caos. E o que parece descontrole é, na verdade, a exposição final da justiça divina em movimento. Porque quando o trono fala, até o abismo se curva, mas mesmo com o mundo sobe, o inferno em operação limitada, muitos ainda se recusam a ver quem realmente governa. E é esse véu de cegueira que nos leva à próxima revelação. Porque mesmo com Deus no controle, há um limite para o que o homem pode fazer. E um ponto em que nenhuma ciência, nenhuma força política ou sistema terreno será capaz de reagir ao que está por vir. Quando nada funciona, ciência e fuga não são suficientes. Ao longo da história, a humanidade confiou em suas construções, civilizações, ergueram cidades-impérios e sistemas baseados em conhecimento, poder militar, controle político e avanço científico. Mas em Apocalipse, capítulo 9, cada uma dessas fortalezas é arrancada pela raiz. O que se vê não é apenas um mundo em colapso, mas um planeta que finalmente confronta a verdade mais dura. Nada do que o homem criou poderá salvá-lo do juízo de Deus. Desde o toque da quinta trombeta, a agonia toma o lugar da lógica.
A dor não responde à medicação. A fumaça do abismo obscurece a luz. As criaturas que saem do inferno não seguem leis naturais. Seus ataques não são físicos. Apenas são espirituais, psíquicos, invisíveis aos olhos, mas insuportáveis à consciência. Médicos não sabem o que diagnosticar. Cientistas não têm parâmetros. Líderes não têm palavras. A humanidade alcança um ponto em que sua inteligência não serve para entender e sua força não serve para reagir. João não descreve hospitais cheios nem guerras entre nações. Ele fala de um juízo que não pode ser combatido com armas, nem estancado com vacinas, nem discutido por filósofos. É um juízo que desestabiliza não apenas o corpo, mas a mente e a alma. É o colapso do orgulho humano diante da manifestação do que a Escritura chama de o dia do Senhor. E aqui há uma revelação sutil, mas tremenda. Quando os gafanhotos surgem do abismo, o tormento que causam é real, mas limitado. Eles não podem matar. O homem sente dor, mas não encontra alívio. E é nesse intervalo que se revela o verdadeiro desespero. Nem a morte está acessível. A medicina não cura a ciência. Não explica a morte, não liberta. O corpo está vivo, mas aprisionado pela dor. E nesse cenário, o que se esperaria de qualquer sociedade racional seria um grito coletivo de arrependimento. Mas não é o que ocorre. Mesmo diante da morte de bilhões, a resposta da humanidade é continuar no mesmo caminho. Eles mantêm seus pecados, suas idolatrias, seus pactos com as trevas. Por quê? Porque a queda não é apenas intelectual, é espiritual. A confiança nas estruturas humanas se tornou tão absoluta que muitos preferem morrer fiéis à mentira do que viver sob a verdade. Deus, este é o tempo do confronto entre dois reinos, o da soberania de Deus e o da autossuficiência humana. Por séculos os homens disseram, nós temos a resposta. Mas agora, diante do sobrenatural, toda a Torre de Babel moderna desaba. Tecnologias que prometeram prolongar a vida agora se mostram inúteis. A medicina, que por décadas foi chamada de milagre moderno, não consegue tocar o que está por trás da dor. As nações que acumularam riquezas e armas não têm poder contra o som de uma trombeta celestial. O juízo de Apocalipse 9 é, entre tantas coisas, uma exposição da falência absoluta da autoconfiança humana. Ele revela que a sabedoria dos homens não pode conter o avanço do juízo divino. Paulo já havia alertado em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aqui essa palavra se cumpre com precisão profética. Deus não precisa tocar as estruturas humanas para destruí-las. Basta permitir que elas enfrentem aquilo que jamais poderiam entender ou controlar. Há uma geração inteira que cresceu acreditando que o conhecimento salvaria o mundo, mas diante da realidade do Apocalipse, o conhecimento sem temor a Deus se transforma em cinzas. Não há botão de emergência, não há antídoto, não há fuga para outro lugar. O que está acontecendo não é regional, é universal, e só há um refúgio: estar selado pelo Deus vivo. Nesse ponto da revelação, a Terra se encontra num beco espiritual. O inferno está ativo, mas limitado. Deus ainda fala, mas poucos escutam. A esperança humana se mostrou vã, e tudo o que foi construído agora serve apenas para testemunhar o fracasso de um mundo que tentou substituir o Criador por suas próprias mãos. Mas o juízo não é o fim. Ainda há um povo intocado, uma marca invisível que separa os que pertencem ao Senhor dos que foram entregues ao engano. E enquanto tudo desmorona, há uma preservação inexplicável que desafia toda a lógica, porque mesmo quando o mundo não consegue se salvar, os selados continuam de pé, os selados de Deus e a imunidade sobrenatural. Desde o primeiro toque da trombeta no céu, o Apocalipse revela não apenas juízo, mas distinção. As pragas não atingem a todos igualmente. O caos avança sobre o mundo, mas há um grupo que permanece tocado.
Um grupo selado, separado, protegido, no auge do tormento descrito em Apocalipse capítulo 9, versículo 4. A palavra declara: foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à coisa verde, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus em suas testas. Essa frase muda tudo. Ela não apenas limita o alcance da praga dos gafanhotos demoníacos, como também revela uma barreira espiritual invisível traçada pelo próprio Deus, em meio à fumaça do abismo, à dor que consome, ao pânico que se espalha. Há pessoas que simplesmente não são tocadas não porque sejam fortes ou sábias ou privilegiadas por mérito, mas porque estão seladas. O conceito do selo é antigo. Nos tempos bíblicos, selos marcavam propriedade e proteção, autenticidade, e selavam documentos para garantir que ninguém os alterasse. Pastores marcavam os animais como seus. Em Ezequiel capítulo 9, lemos que Deus manda um anjo marcar na testa os que gemem e choram pelos pecados da cidade antes que o julgamento comece. Aqui em Apocalipse, a lógica é a mesma. O selo não é físico, é espiritual, e ele separa não apenas os justos dos ímpios, mas os pertencentes a Deus, daqueles que escolheram seguir o sistema do mundo. Esses selados não são destacados por sua visibilidade. Eles não são os mais poderosos. Estão no meio do povo, vivem entre os demais, mas carregam sobre si uma marca invisível, que até os demônios reconhecem. A praga não os enxerga como alvos. A ordem vinda do céu é clara: não os toque. O selo de Deus aponta para o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13, afirma que, tendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo é a prova de posse, o penhor da herança eterna. No contexto do Apocalipse, esse selo é também a garantia de proteção em meio ao juízo. Não que os selados estejam isentos da tribulação, mas eles estão blindados espiritualmente contra o tormento que vem do abismo e o que exatamente os protege. Não é um ritual, não é uma marca visível, é a aliança, é a fidelidade invisível entre Deus e aqueles que permanecem firmes, mesmo quando tudo ao redor diaba. O selo não é apenas uma defesa, ele é um reconhecimento celestial, um código eterno de pertencimento que o inferno não pode quebrar. Há ainda outra dimensão profunda nessa proteção. Deus está ensinando o mundo que nem todo sofrimento é aleatório. Há uma inteligência por trás do juízo, uma separação moral, espiritual e profética. O Apocalipse não é o fim da ordem, é a consumação de uma ordem que o mundo ignorou. A praga dos gafanhotos não destrói vegetação, não é ecológica, é espiritual. Só atinge os que se recusaram a ser selados. Os que zombaram resistiram, adiaram, agora encontram-se desprotegidos. Essa distinção é um eco direto do que Deus fez no Egito. Quando as pragas caíam sobre os egípcios, Israel era poupado em Gósen. A escuridão cobriu o país, mas nas casas dos hebreus havia luz. Aqui, em escala global e espiritual, o mesmo princípio se repete. O selo não apenas protege ele, testemunha, ele mostra que Deus não esqueceu os seus, que em meio à tormenta, ele conhece cada um pelo nome. Mas esse selo não aparece do nada. Ele já estava ali antes da trombeta soar. Isso nos alerta para uma verdade urgente. Ninguém é selado em meio ao juízo. O selo é dado antes no tempo da graça, no tempo do Evangelho, quando ainda é possível ouvir crer e responder ao chamado de Deus. Uma vez que o abismo se abre, já não há marca nova. Só a distinção entre quem pertence e quem recusou pertencer. O mais impactante é que os selados não fogem. Eles permanecem, não são removidos da terra, mas protegidos. Nela, eles testemunham a queda do sistema humano e resistem em fidelidade. E sua presença silenciosa e intocada será um lembrete vivo de que Deus ainda está entre os homens. Mesmo quando os céus escurecem a quem carrega a luz, mas o livro ainda não se fechou, o som da sétima trombeta se aproxima, e com ela virá algo mais do que juízo. Virá a resposta final do céu para a terra,
em meio à fumaça que sobe do abismo aos sons de trombetas que ecoam pelos céus e às forças invisíveis que se movem sobre a terra. O Apocalipse capítulo 9 nos revela algo que vai além do juízo. Ele nos revela o coração de Deus, um Deus que, mesmo no tempo da justiça, ainda oferece a proteção dos selados. Um Deus que, mesmo quando permite que o abismo se abra, ainda ergue um estandarte de esperança para aqueles que confiam em seu nome. Através de cada cena que atravessamos, vimos um mundo que tentou viver sem Deus e colheu o caos. Vimos o colapso das estruturas humanas. Vimos o desespero daqueles que buscaram na ciência, na política, na idolatria e nas próprias forças uma salvação que nunca poderiam encontrar. Mas também vimos que, mesmo cercados de trevas, há um povo que permanece intocado. Há uma luz que a fumaça do inferno não consegue apagar. E essa luz é Cristo. Essa proteção é Cristo. Essa salvação continua disponível hoje. Enquanto ainda ouvimos o chamado suave do Espírito Santo, é tempo de refletir. O selo de Deus não se recebe durante o juízo, mas no tempo da graça. E este tempo ainda é hoje. Este é o momento em que cada um de nós pode se colocar diante do trono e dizer: eu escolho teu selo, Senhor. Eu escolho estar entre aqueles que, mesmo em meio à fumaça e ao terror, pertencem a ti. Se hoje você sente em seu coração o desejo de se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, seja porque se afastou dos seus caminhos ou porque deseja iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, não adia esse chamado. Comente aqui embaixo, com fé e sinceridade: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. E se você já caminha com Cristo, se já foi selado por sua graça e deseja ver esta mensagem alcançar mais vidas que precisam ser tocadas, escreva amém nos comentários. Seu amém é mais que uma palavra. É uma proclamação pública de que você pertence ao Cordeiro. É uma semente plantada para que esta palavra chegue a outros corações sedentos. Compartilhe também esta mensagem. Que esta luz percorra a fumaça deste mundo, atravessando as fronteiras e alcançando aqueles que ainda não sabem que há um refúgio seguro no meio da tormenta. Que o Deus de toda justiça e misericórdia esteja com você hoje e para sempre. E enquanto o mundo caminha para o cumprimento de todas as coisas, nós sejamos encontrados selados firmes, esperando aquele que virá. Até a próxima.